Olá, bonitos e bonitas, tudo bem com vocês? Hoje a nossa videoaula será de história, tá? O nosso assunto de hoje é a cultura indígena. Esse assunto está lá na página 22. Abram a página 22 do livro de história e vamos iniciar o nosso assunto, a nossa atividade, tá? A cultura indígena. Os indígenas, eles vivem em tribos. E essas tribos, elas estão divididas em aldeias ou tapas, tá? Nas tribos indígenas existem dois líderes. São eles o chefe da aldeia, que é um homem justo, escolhido entre os mais velhos, e o pajé. O pajé é o líder espiritual da tribo. Ele é como se fosse um sacerdote. Ele é responsável pela espiritualidade da tribo, né? E pela cura de algumas doenças. Ele é um homem sábio, tá? Ele sabe as curas de algumas doenças. Os índios acreditam que a natureza é algo vivo, tá? É uma coisa viva. Então, os índios acreditam que a natureza é viva, é vida, tá? Na religiosidade, os índios está muito ligado à musicalidade, tá? Para os índios, a música faz parte do universo e ela está sempre presente nos ritos, nos cultos, nas festas, na magia, na cura, entre outros. Os principais instrumentos musicais dos indígenas são o maracá e o chocalho, tá? Entre outros instrumentos musicais. Os principais são esses dois, maracá e chocalho. As aldeias, as tribos indígenas, elas estão muito ligadas à coletividade. Mas cada um na tribo tem a sua função, tem as suas tarefas. Os homens têm as tarefas deles, as mulheres têm as tarefas delas, e as crianças também. As principais tarefas dos homens são a caça, a pesca, a construção de ocas, entre outras, tá? As tarefas das mulheres: plantar, colher, preparar os alimentos, cuidar dos filhos, entre outros. E as tarefas das crianças? As crianças, elas têm como responsabilidade, a principal tarefa delas é brincar. Isso mesmo, brincar. Para os índios, a brincadeira, o brincar, prepara os seus pequenos para o futuro, tá? Então, os índios acreditam que o brincar prepara para o futuro. Enfim, a cultura indígena, ela está toda baseada na coletividade, ou seja, cada pessoa ela faz a sua parte, tem a sua função e todas essas funções colaboram para um bem comum, para o coletivo, para todos da tribo, tá bom? Então, abram o livrinho de vocês lá na página 23 e vamos iniciar a nossa atividade, tá? O número 1 diz assim: complete corretamente os espaços abaixo. Vocês vão ler o texto e, de acordo com o texto, vocês vão completar essas alternativas. A alternativa A: os indígenas, aí tem um tracinho, vivem em... Vocês vão colocar no espaço que está abaixo. Letra B: as tribos se dividem em... ou... vai colocar. Letra C: nas aldeias existem dois líderes, o chefe da aldeia e o pajé. Aí já está todo completinho. Letra D: o da aldeia, em geral, é um homem, vou completar, e alguma outra coisa. Sempre escolhido entre os mais velhos da tribo. Letra E: o, aí tem um tracinho, ou, tem outro tracinho, é o líder espiritual da tribo, o líder espiritual da tribo. Vocês vão colocar nos dois espaços quem são essas pessoas. E a letra F: no Brasil, há
tracinho, nas tribos, tracinho, indígenas, está ligado ao xamanismo. Xamanismo. Vocês vão ler o texto. Errei. Xamanismo, tá? Desculpa. Vocês vão ler o texto direitinho para poder completar essas alternativas. Segunda questão. Que bons exemplos podemos perceber no chefe da aldeia indígena? Que bons exemplos podemos perceber no chefe da aldeia indígena? Vão responder nessas linhas abaixo. Terceira questão. Nas casas dos indígenas, as atividades são divididas entre homens e mulheres. E na sua casa, como são divididas essas atividades, tá? A resposta é pessoal, então, pensa aí como são divididas as atividades na sua casa e vai escrever. Quarta questão. Escreva a resposta para cada uma das perguntas. Letra A. Quem são os xamãs ou pajés? Vocês vão colocar lá quem são eles. Letra B. Quais os poderes os xamãs ou pajé podem apresentar? Você vai colocar que poderes são esses. Letra C. Pelo que o pajé ou xamã é responsável? Qual é a responsabilidade do pajé ou do xamã? Letra D. Em que toda a cultura indígena é baseada? Eu falei lá no finalzinho da explicação. Letra E. A religiosidade nas tribos está ligada a quê? Então, essa é a nossa atividade da página 23, do assunto cultura indígena. Vamos agora para a página 24. Na página 24 do livro de vocês, tem o assunto habitação indígena. Ainda faz parte da cultura indígena, mas é um segundo tópico, tá? A habitação indígena. As aldeias, elas são espaços amplos e coletivos. As habitações indígenas, que são as ocas, né, as casas dos índios, elas são feitas grandes, né, bem espaçosas, para abrigar várias famílias. Ela tem a capacidade de abrigar várias famílias. As formas das ocas, elas são elíptica, semi-elíptica e retangular ou poligonal. Isso depende de cada tribo. A forma que as ocas elas estarão organizadas, a organização social das ocas, elas também dependem de cada tribo na aldeia, tá? Dos costumes de cada povo indígena. Então, a forma que a oca terá e a organização social dessas ocas depende do costume do seu povo, tá bom? Essas ocas, elas são feitas de cipó, madeira e folha. Por isso, elas não têm uma durabilidade grande, tá? Elas não duram muito. Então, ao longo da vida, a tribo, os índios da tribo, precisam construir novas ocas. As aldeias, elas buscam a comunhão com a natureza. Por isso que essas ocas não são uma coisa para o resto da vida, tá? Para não agredir a natureza. Para eles, para os indígenas, a natureza é importante. E da mesma forma que eles estão ali, né, na natureza, para eles a natureza faz parte da aldeia. Por quê? Tudo que eles necessitam vem da natureza. Então, eles têm sempre o pensamento, eles estão sempre preservando aquilo que eles têm de melhor, que é o bem maior dele, que é a natureza, tá bom? Então, vamos lá para a página 24, na atividade. Primeira questão da página 24, diz assim: preencha as lacunas das afirmativas a seguir de maneira que tenha sentido completo. Na letra A, B, C, D e E, tem os tracinhos para ser completados. Vocês precisam ler o textinho, a habitação indígena, tá? Que foi o que eu resumi um pouquinho para vocês, expliquei um pouquinho. Vocês vão ler esse texto para poder responder as atividades e completar, tá bom? Segunda questão. Observe as imagens a seguir e faça um registro sobre as diferentes formas de organização das ocas. O que vocês vão fazer? Observar essas 3 imagens e registrar, né, escrever
sobre as diferentes formas de organização das ocas. Elas estão organizadas de maneiras diferentes. Que maneiras são essas? Vocês vão escrever aí, tá? Na página 24 ou na página 25, corrigindo, será essa página daqui. O que vocês vão fazer? Procurar no caça-palavra quais são as formas das ocas. No início da explicação, eu falei quais são essas formas. Vocês vão procurar aqui, tá? Quarta questão. Escreva a resposta para cada uma das perguntas. Na letra A, as aldeias são espaços que buscam o quê? Letra B, os indígenas têm consciência de quê em relação à natureza? Qual é a consciência dos indígenas em relação à natureza? Letra D. Como a natureza é vista pelos indígenas? Letra E. A natureza faz parte de quê? Na quinta questão é pesquisa, tá? Pesquise e escreva exemplos de como os indígenas respeitam a natureza. Pesquisa lá no telefone, aproveita que está vindo a videoaula, antes de finalizar o vídeo, depois, no caso, que finalizar o vídeo, vocês vão lá e pesquisa como os indígenas respeitam a natureza. E na sexta questão, marque apenas as fotos que correspondem aos materiais utilizados nas habitações indígenas. Os materiais que são utilizados para construir as ocas, tá bom? Então, terminamos aqui na página 25 a nossa atividade de hoje. Qualquer dúvida, vão lá no grupo do WhatsApp, tá? Fale com a tia, que a tia responderá qualquer dúvida que vocês tiverem. E encerramos aqui a nossa atividade. Um beijo. Tchau, tchau. Até mais.